Olá, o programa Seu Direito já está no ar. Hoje vamos falar sobre saúde. Você sabia que cerca de 500 milhões de pessoas sofrem de problemas renais no mundo? Isso mesmo, e o agravante é que boa parte dessas pessoas desconhecem a doença, procurando tratamento tardiamente. Nessa edição, você vai ficar por dentro dos principais problemas relacionados ao mau funcionamento dos rins e vai conhecer a história de pacientes que já iniciaram o tratamento. Conheça também a lei que cria a Semana de Prevenção e Combate à Doença Renal e o projeto de lei que tramita no Congresso e que pretende incluir os pacientes com doenças renais crônicas no grupo de deficientes físicos. Fique com a gente, o programa Seu Direito começa agora. Responsáveis principalmente pela filtragem do sangue, os rins podem ter o funcionamento comprometido por cálculos, inflamações ou infecções. Mas, como os sintomas são geralmente silenciosos, muitas pessoas demoram a descobrir que estão com problemas renais. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia apontam que 100 mil brasileiros estão em hemodiálise por causa de doença crônica dos rins. 70% deles descobriram tarde o problema. Em todo o país, 90 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante do órgão. Na matéria a seguir, você vai conhecer a história de pacientes que realizaram transplante de rim e que contam um pouco mais sobre o tratamento da doença. A reportagem é de Felipe de Moura. Você conhece todas as funções que os rins desempenham para manter o organismo com saúde? Os rins, além de regular a pressão arterial, filtrar o sangue, eliminar toxinas e outras substâncias ingeridas, também controlam a quantidade de sal e água no corpo e produzem hormônios para evitar a anemia e as doenças ósseas. Mas o mau funcionamento dos rins e o não tratamento de certas doenças pode levar à insuficiência renal, à perda dos rins com a necessidade de um transplante, à dependência de hemodiálises e até à morte. Entre algumas doenças relacionadas ao funcionamento dos rins estão a diabetes, causada pela grande quantidade de glicose no sangue, a hipertensão ou pressão alta, a ocorrência de pedras nos rins e as doenças hereditárias, que podem levar a pessoa à insuficiência renal crônica. Nesta clínica em São José, na Grande Florianópolis, que atende cerca de 90% de pacientes pelo SUS, os doentes com insuficiência renal aguda são submetidos a sessões de hemodiálise, que é o tratamento que consiste na remoção do líquido e substâncias tóxicas do sangue, com a utilização de uma máquina que funciona como rim artificial. O técnico em informática Franco Eduardo Fronza, de 42 anos, é um destes pacientes que 3 vezes por semana precisa fazer o tratamento. Franco descobriu a doença aos 33 anos em 2004. Eu tinha muita dor de cabeça, esse foi o único sintoma que me apareceu, dor de cabeça. E aí fui prolongando, as pessoas me diziam, procura um médico, vai ver essa tua dor de cabeça, porque eu já acordava de manhã e já tomava 2 comprimidos para dor de cabeça, era assim, insuportável. Até que um dia eu fui, procurei um médico, quando cheguei no hospital, pressão 20/16. E daí o médico já nem deixou sair de lá, já fiquei uma semana internado no hospital. E quando eu saí de lá, já saí com a orientação de procurar um nefro, um nefrologista. E dali para frente, o rim começou a perder função, que já saiu com uma lesão no rim, já saiu do hospital com uma lesão no rim, e ele foi perdendo função gradativamente. Após descobrir a doença e iniciado o tratamento de hemodiálise, veio o desafio de conseguir fazer o transplante de rim. Na época, a gente fez os exames de possíveis doadores da família e deu compatibilidade da minha mãe e do meu irmão. E aí até os exames ficarem prontos, todos os procedimentos, foi feito o transplante dia 8 de março de 2005. Minha mãe doou o rim e fiz um transplante que durou até setembro do ano passado.
Aí, em setembro do ano passado, ele parou de funcionar. E aí, voltei para o tratamento de hemodiálise. Para quem precisa ir a uma clínica especializada 3 vezes por semana e se submeter a uma sessão que dura cerca de 4 horas, o apoio da família é fundamental para conseguir superar e enfrentar o tratamento da doença. Tratamento de hemodiálise. Juarez ressalta a importância da doação e dos números já conquistados, principalmente após campanhas promovidas pela Associação de Pacientes Renais de Santa Catarina. 7 anos e que conseguiu, após a cirurgia, retomar as atividades normais sem o tratamento de hemodiálise. Juarez ressalta a importância da doação e dos números já conquistados, principalmente após campanhas promovidas pela Associação de Pacientes Renais de Santa Catarina. A média de doação no Brasil, hoje, que a gente mede por 1 milhão de habitantes, é de 7%. Ou seja, 7 doadores e 1 milhão de pessoas, né? Santa Catarina tem 25 doadores por 1 milhão de pessoas. Nós estamos praticamente atingindo o índice da Espanha, que é o melhor país do mundo em transplante, que é de 28. Então, nós como sociedade civil, né, e eu digo associação de pacientes, a gente está promovendo campanhas de doação e vamos fazer um agora, para os próximos meses, para conscientizar esse 30% da população que não é favorável à doação de órgãos. O administrador ressalta a luta dos doentes renais na busca por mais recursos e investimentos na saúde da população, para que se consiga prevenir as doenças que levam os pacientes à insuficiência renal crônica. Qual é a realidade do nosso país hoje? O pobre vai descobrir que tem uma doença na emergência de um hospital. E lá na emergência do hospital ele vai ser medicado, vai ser orientado para procurar o posto de saúde. No posto de saúde ele vai marcar uma consulta com um especialista, que vai levar meses. E aí a doença está instalada e não tem mais volta. Então, medidas de responsabilidade a nível federal, que tem que disponibilizar mais recursos para os estados, para os municípios, né? Que é uma tecla que se discute todo dia, mas não acontece nada, né? O trabalho nos municípios das equipes de família, de atendimento de família. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado, um projeto de lei de autoria do deputado Darcy de Matos, aprovado em plenário, cria a Semana de Prevenção e Combate à Doença Renal, que acontece todos os anos no mês de outubro, próximo ao dia 23, Dia Estadual de Combate à Doença. O projeto de lei institui também a responsabilidade do governo do Estado para que estabeleça um calendário e um programa para a divulgação do evento. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas sofrem com doenças renais. E em Santa Catarina, são 1.500 pacientes fazendo tratamento de hemodiálise nas clínicas do estado. No Congresso Nacional, um projeto de lei relatado pela deputada catarinense Carme Zanotto, do PPS, pretende equiparar os doentes renais crônicos às pessoas com deficiência, para que tenham direito a tratamento especial em várias áreas, propondo assim um debate sobre a situação dos pacientes renais no Brasil. O conjunto de pessoas com doenças renais crônicas é muito grande. Então, nós precisamos trabalhar para conseguir aprovar este projeto de lei. Então, nós estamos trabalhando com aquelas pessoas que os seus rins não estão mais fazendo a função. Quais seriam os direitos que seriam ampliados para essas pessoas? Por exemplo, a redução do IPI para aquisição do veículo, as cotas para concurso público e a aposentadoria especial, que agora está garantida para as pessoas com deficiência, entre outros direitos. Não saia daí, no próximo bloco, o programa Seu Direito traz mais informações sobre o tratamento de pessoas com doenças renais crônicas no estado. No estúdio, o presidente da Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina, Humberto Mendes, fala um pouco mais sobre prevenção e sobre as ações desenvolvidas pela instituição para melhorar as condições de vida dos pacientes. É um instante só e a gente já volta. O programa
programa Seu Direito de hoje fala sobre as doenças renais. Em Santa Catarina, a Associação dos Pacientes Renais auxilia as pessoas no tratamento da doença. Com a gente no estúdio, o presidente da APAR, Humberto Mendes, que nos traz mais informações. Presidente, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Nós é que agradecemos essa oportunidade, né? Como a gente acompanhou na reportagem, como as doenças crônicas dos rins, elas geralmente não apresentam sintomas, quais são as orientações para as pessoas evitarem complicações renais? Você fez uma colocação importante no tratado da doença renal crônica, né? Pelo sentido dela ser uma doença silenciosa. Nós observamos que as pessoas, quando nos procuram ou quando procuram médico, já entram num estágio muito elevado. Então, por ser silenciosa, nós percebemos que problemas como hipertensão arterial, ou seja, pressão elevada, as pessoas muitas vezes não param para fazer esse tipo de acompanhamento. Outro sinal, que tem levado muito a questão da insuficiência renal crônica é a diabetes. Outro problema silencioso. E quando a gente está falando de prevenção, a gente hoje já está preocupado com a evolução dessa doença a partir do momento que nós temos um elevado número de pessoas idosas entrando no nosso meio. Daí todo o trabalho que a associação faz em tratar a questão da prevenção da doença renal. E como os sintomas eles demoram a aparecer, o interessante então seria fazer o diagnóstico o quanto antes, né? Como é que é diagnosticado um problema renal? Vale lembrar, como prevenção, que o médico especialista que trata de questões renais é o nefrologista. É uma coisa que não está pautada, que as pessoas têm que saber que esse médico profissional que cuida da insuficiência renal ou que cuida dos seus rins é o nefrologista. Uma coisa que nos preocupa muito, uma vez quanto à associação, é que existe um exame muito fácil de se verificar como está a evolução, como os seus rins estão funcionando. Então, é um exame chamado creatinina, um exame extremamente barato, que pode ser feito na área pública ou até na privada, com custo realmente muito baixo, e que a gente percebe que alguns médicos, nas outras especialidades, deixam de solicitar. Então, a gente alerta e traz isso a público. Procure um nefrologista a partir do momento que você vê no seu exame chamado creatinina a situação do seu rim. Se ele está funcionando bem, ele tem até 1,2, etc. e tal. Acima disso, você tem que tomar seus cuidados. E a hemodiálise ela é recomendada num caso mais avançado do problema nos rins ou logo que se detecta que tem aquele problema, a pessoa já é encaminhada? A hemodiálise, a partir do momento que esses índices da creatinina estão elevados, por exemplo, a partir de 4, 5, e aí ele passa a evoluir, o paciente começa a sentir, por exemplo, náuseas, passa a ter vômitos, aquela coisa, porque o rim, o que é que ele faz? E uma coisa que a gente alerta porque o rim ele faz a filtragem do teu sangue e outra coisa, ele elimina o líquido dentro do teu organismo. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com esses sintomas, inchaço no rosto, nos pés, é um fator assim que chama muito atenção. E essa questão de náusea, exatamente por não estar vendo a filtragem desse sangue. Uhum. E as pessoas também ficam em dúvida, mas como prevenir isso? De repente, uma alimentação mais balanceada, a ingestão de muito líquido, isso pode evitar ou não necessariamente? Olha, na questão da alimentação, hoje se debate muito isso, Por exemplo, se você comer muito sal. Você tem uma pressão elevada. E isso, por uma constância, vai afetar teu rim. Hoje, a gente discute também a questão que as pessoas não estão se apercebendo ainda da necessidade de exercício. As pessoas hoje estão precisando sair desse seu aconchego, dessa tranquilidade, buscar mais essa questão que é fundamental. A obesidade é outro fator que tem acrescentado muito a isso. Então, tudo é prevenção. E a pessoa que detecta o problema no rim, ela consegue viver com um apenas, Mas aí os cuidados são redobrados também? O que acontece com uma pessoa que vive com um rim? A gente sabe de casos que pessoas que nascem com um único rim, E elas vivem a vida, ao seu longo sem menor problema. O grande problema, obviamente, é quando esse mesmo rim vai paralisar em função de uma insuficiência renal crônica, Porque o transplantado, como eu tenho meus 2 rins que já pararam, eles são pequenos aqui. E eu recebi um outro,
no transplante, que é o chamado enxerto, ele está colocado aqui na região da bacia. Então, eu tenho apenas um. E é claro, eu sei o que eu passei, eu sei da minha história, então eu tenho muito cuidado com esse meu. O rim transplantado, ele tem um período também de durabilidade? Como é que funciona isso? Olha, o rim, a partir dos exames que são realizados, né, porque quando ele é doado por parente, né, que é parentado, o que acontece? É feita uma série de exames antecipadamente. Então, por exemplo, caso eu e você, você faria um exame, você teria que ter todas as condições de saúde para poder fazer a doação, porque caso contrário você apresente um problema, você não vai doar. Então, a partir do momento que existe esse cuidado antecipado, então a gente mantém a qualidade do transplante, né? Aí tem uma longevidade desse transplante, mas e essa longevidade? Essa longevidade ela depende muito, né? No caso do transplantado, que ele recebe proveniente de fila, né? Os cuidados são mais redobrados, porque não é um aparentado. Né? Então, existe todo depois que ele recebe. Então, essa longevidade ela é relativa. Pode ser de um dia, como pode ser 20 anos. E nesse sentido, a par, como é que se deu a criação da associação e que tipo de auxílio que presta a esses pacientes com problemas renais? Nós começamos a nos encontrarmos no balcão, onde a gente transplantado ia lá solicitar o medicamento, se o medicamento ele não existia. Então, imagina isso há 20 anos atrás, né? A associação hoje está indo para 17 anos de existência. Então, nós tínhamos essa dificuldade. Aí, nós passamos a nos encontrarmos e cada vez aquilo era latente, a necessidade de ter força, e nós começamos a juntar pessoas em prol de quem? De nós que realmente precisávamos. E a partir desse nós, virou esse grupo grande, né? Em função dessas necessidades, que eram fundamentais, né? E dali em diante, abre-se um grande leque, né? Aí um grande leque, porque a gente começou a discutir medicamento, depois que começamos a discutir prevenção, depois começamos a discutir transplante. Como o paciente renal na hemodiálise, ele faz hemodiálise hoje, faz amanhã ele descansa, no outro dia ele volta. Tipo, segunda-feira, terça ele descansa, quarta ele volta, quinta ele descansa, na sexta ele volta. Então, esse paciente, ele não tem condições de trabalho. Por isso que a gente fala da deficiência do paciente renal. Ele não tem o trabalho. A gente não pode fazer um projeto de renda, porque esse cara não pode trabalhar. Então, a grande maioria está aposentado por invalidez, né? E essas aposentadorias, na sua grande maioria, é salário mínimo. Então, nós fizemos a questão social também. Então, nós distribuímos cesta básica, nós compramos medicamento, nós auxiliamos assim... Suporte porque existe na básica, tanto para paciente renal ou já transplantado, existe já um medicamento que é da cesta básica. Mas a partir do momento que aparece um outro tipo de doença, ele está fora. Né? Então, muitas vezes precisamos comprar esse medicamento e ofertá-lo. Então, a gente trabalha muito coligado nas clínicas de hemodiálise, onde tem um assistente social lá. Então, esse assistente social, ele faz um encaminhamento para a associação ou a associação encaminha isso para eles, como forma de atendimento social. Tá certo, então, presidente. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos no nosso programa. Nós sempre agradecemos os espaços, né? E falar um pouquinho de transplantes, que eu acho que a gente não só queria dar um toquezinho final, né? Em agradecer ao catarinense, em especial, que coloca hoje Santa Catarina no ranking nacional, primeiro colocado no ranking nacional de doação. Verdade. E eu acho que isso é fruto do trabalho que a gente faz de esclarecimentos, vamos nas escolas, das campanhas. Nós temos aí, eu acho que deve ser pautado o doutor Joel de Andrade, que deu um outro sentido a esse ser transplante, que faz a captação de órgãos nos estados, nos municípios. Isso cresceu muito. E agora, fundamentalmente, né, é a solidariedade do paciente, do catarinense. E o Estado é referência no país. E o Estado é referência, mas por essa solidariedade. A gente, quando fala em transplante, a gente fala de morte e vida. E nesse momento, você ter a força, a grande maioria das vezes, da mãe, né? E dizer assim, não, ele vai ser doador e eu vou dar vida a outras pessoas e a vida dele vai ser iluminada demais. Então, solidariedade, morte e vida, assunto a ser debatido. As pessoas têm que tomar consciência, porque quem doa é a família. Então, nós precisamos do esclarecimento. As pessoas têm que ter noção. Um gesto que merece ser enaltecido, e realmente. É tão pouco, porque só quem pode doar é quem teve morte cerebral. Não é qualquer um, né, que qualquer morte natural possa doar. Então, já é difícil.
e nós temos o acréscimo dessas pessoas entrando necessitando de órgãos. Então, nós queremos agradecer ao catarinense em especial. Tá certo, okay? presidente. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de vocês. E o programa Seu Direito fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Até mais.